Vamos falar um pouquinho agora sobre gênero cinematográfico. O que é gênero? Segundo Martin Barbeiro, gênero é a menor unidade da mensagem comunicacional. Ela carrega em si as características fundamentais que moldam o tipo do discurso. Então, quando nós falamos algo, lemos ou temos acesso a qualquer meio que nos traz uma mensagem, essa mensagem tem uma característica, ela está escrita numa moldura. Essa moldura é o que faz, é o que permite que a gente reconheça aquele discurso que foi construído, que está construído ali. Para ficar mais claro, dá só uma olhada nesses produtos, nessas obras que a gente tem aqui. Tem um filme de ação, tem um quadro impressionista, tem uma banda de rock e tem um livro de literatura de realismo mágico. O que faz com que a gente reconheça essas obras, ainda que a gente não conheça elas realmente, nunca tenhamos tido contato direto com elas, como é que a gente faz com que a gente reconheça as propriedades dela? Por exemplo, um filme de ação, ainda que você não tenha visto Duro de Matar, você, por saber que é ação, por ver esse cartaz, você imagina como o filme é. O que você vai encontrar ali? Quais são as características? Como é que o ator vai se comportar? Pode ter uma ideia da história, do que vai acontecer. A mesma coisa nas outras obras. Uma banda de rock, você, ao ver a banda Kiss, você já imagina que seja uma banda de rock pela maneira como eles estão vestidos, com a forma como eles se comportam. Ainda que você não tenha ouvido nenhuma música, mas existem características que são reconhecíveis para a gente, que a gente olha, entende e imagina isso. Então, existe uma coisa em nós que é, nós reconhecemos o gênero, nós sabemos qual gênero que é, ainda que a gente não conheça propriamente a obra, porque a gente tem uma ideia dos elementos básicos que cada um desses gêneros tem dentro de si. Então, a gente pode definir gênero da seguinte forma: o gênero é o corpo de características comuns compartilhadas por um conjunto de obras. Então, os filmes de suspense, eles têm características comuns que todos aqueles filmes de suspense têm. O mesmo vale para a pintura. Os pintores impressionistas, eles têm ali um conjunto de características na forma de pintar, nas temáticas, na maneira de retratar as pessoas, as paisagens, os objetos. E isso faz com que a gente consiga reconhecer um quadro como impressionista. Esses elementos, ou seja, essas características comuns ali, tornam reconhecível para o público o universo onde os livros, filmes, músicas e pinturas estão circunscritas. Então eu nunca li, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, mas eu sei o que é realismo mágico, eu tenho uma ideia do que esse tipo de literatura é. Então eu já imagino o que aquela obra dele vai me trazer. E do ponto de vista do criador, é o que eu coloquei aí, o gênero oferece as propriedades criativas fundamentais de cada peça. Então, se você vai fazer um filme de terror, você sabe o que o filme precisa ter para ser reconhecido como filme de terror. Se você vai escrever um livro de romance, você sabe o que tem que ser colocado no livro para que ele seja um romance. Então, para o público, o gênero é aquilo que permite a gente reconhecer a obra. Para o criador, é o que dá ao criador instrumentos iniciais para o processo de produção. Por que ele é importante para o criador? Para o criador, porque ele tem ali uma esteira para ele trabalhar. Ele sabe que aquilo que ele vai construir tem que estar ligado àqueles elementos ali. Agora, para nós, público, o gênero ele é importante porque isso ajuda a identificar com temáticas que nós gostamos, estilos que nós gostamos, ajuda a nós compreendermos melhor a obra. E também, aí num aspecto ligado a fanfiction, né, o fandom, o reino dos fãs, isso permite com que a gente cada vez mais se debruce sobre aquilo que nós gostamos. Veja só esse exemplo aqui. Esse aqui é Nos Tempos da Diligência, do John Wayne. É um faroeste, é um western. E se a gente pensa em um western, a gente sabe que o western ele vai ter algumas características, né? Ele vai ter um mocinho,
vai ter o vilão, vai ter os bandidos, vai ter uma diligência, vai ter um momento de romance ali entre o mocinho e a mocinha, né? E se você olhar nessas imagens aqui, todos esses elementos estão retratados aqui. Isso significa que tem elementos que são muito básicos, né? São alicerces do gênero, e daí não tem como, muitas vezes, o autor fugir deles. Pode ser que ele se sirva disso para trabalhar de uma forma ou de outra. Mas existem características que são fundamentais porque sem elas o público não iria conseguir reconhecer a obra como tal. Então esse exemplo aqui é o exemplo do filme Nos Tempos da Diligência, do John Wayne. Então há no gênero, segundo François Joche é um pesquisador francês que estuda gênero, televisão e série. E ele diz o seguinte, há no gênero uma promessa que é inerente ao nome. Então se você fala que é uma comédia, que vai assistir uma comédia, você tem ali dentro dessa comédia uma promessa de riso. Então espera-se que os esforços de produção do filme sejam capazes de alcançar esse objetivo, que é fazer o público rir, que é fazer o público se divertir, se entreter. A mesma coisa do terror. Se o filme é um filme de terror, imagina-se que ele será capaz de gerar medo, gerar, né, ali um grau de tensão no público. Então os esforços de produção deveriam ser configurados para essa finalidade. Se eles são mal configurados e os sustos não vêm, ou nesse caso aqui desse exemplo, o riso não vem, então significa que o filme ele tem problemas de produção. Então veja só, o gênero ele também oferece uma oportunidade de análise da própria obra. Se é um suspense, qual o nível de tensão daquele suspense que aquele suspense conseguiu despertar em mim? Se é um romance, se é um filme de aventura, se é um filme de fantasia, o quanto que eu me engajei na história, no momento que eu tive contato com a história, quanto de imersão eu consegui na obra a partir daquilo que me foi oferecido. Se me ofereceram pouco, se os elementos estavam mal articulados, o figurino, os cenários, os roteiros, a atuação, tudo isso estava mal articulado e eu não consegui fazer essa imersão na obra, significa que há um problema de construção do filme. E aí também tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte. Normalmente a gente encara o gênero como algo muito rígido. Então assim, é uma classificação, é um filme de suspense, né? É como se fosse uma etiqueta, é o que eu coloco até nessa apresentação. Agora, o gênero ele é flexível, ele é moldável. Olha só esse exemplo aí, Star Wars. Esse é um filme de quê? De ficção científica? Essa é a primeira impressão que a gente tem. Agora, há pesquisadores, um deles, o Arlindo Machado, professor da Universidade de São Paulo, que no livro A Televisão Levada a Sério, o Arlindo diz uma coisa muito interessante. Olha, Star Wars é um filme de faroeste. Há quem defenda que Star Wars é um filme de faroeste, porque o fato dele estar no espaço, na verdade, é a roupagem, ou seja, é um faroeste do espaço. É um faroeste que acontece no espaço, ele não acontece no oeste americano, no oeste americano, ele acontece numa galáxia distante. Mas ele é o faroeste. E aí você tem, do mesmo jeito, você tem o mocinho, você tem a mocinha, você tem o vilão, você tem o herói, você tem a diligência, que é a Millennium Falcon. Isso pode ser observado, essa característica de ser um westerner, pode ser observado nas roupas dos personagens, nessas características que eu apontei aqui com vocês, no estilo da história. Então é importante a gente pensar nisso. Assim, o gênero ele tem algum grau de flexibilidade. Não é que o filme é um suspense, que ele vai ser um suspense cabal do início ao fim. Não, ele tem ali um conjunto de propriedades que se articulam entre si. E aí quem determina o gênero do filme? O gênero ele é resultado de um acordo não formal entre produtores, indústria e o público. Então os produtores dizem, olha, eu quero fazer um filme dessa natureza. A indústria fala, olha, existe um momento agora que há um investimento grande nesse outro estilo de filmes. E o público vai chancelar aquilo que foi criado ou não. Como é que a gente verifica o gênero de um filme? A forma mais simples é ver como a produtora classifica.
Você vai lá na Netflix, vê ali na ficha técnica e fala, é um suspense, é um drama. Só que as marcas do gênero estão além daquilo que a produtora fala, daquilo que a produtora determina. Então você vê as marcas do gênero nas críticas de imprensa, naquilo que o público fala sobre o filme em redes sociais, por exemplo, e na análise da obra em si. E aí tem uma forma de análise que o François Jost apresenta que é muito interessante. Ele aponta o seguinte, olha, você pode pegar um filme ou uma obra televisiva e aplicar dentro desse triângulo. Então, quanto mais a obra tiver elementos do real, ela está numa ponta do triângulo. Quanto mais a obra tiver com elementos ficcionais, ela está na outra ponta. Quando ela tem elementos reais e ficcionais, ela tem uma característica ali de lúdico. Então, por exemplo, um documentário ele tem elementos do real. Então ele está ali em uma ponta. Um filme de fantasia, como O Senhor dos Anéis, ele tem um elemento ficcional. Um reality show como Big Brother, ele tem um elemento lúdico. Porque ele tem elementos do real e do mundo ficcional. Então, cada um desses três mundos, eles acabam por circunscrever o gênero e uma obra específica em um dos pontos. Isso serve para a gente entender que a obra tem no gênero essa flexibilidade. O gênero pode ser trabalhado dentro da obra. Essas aqui são as referências então que eu usei para fazer esse material, dos meios às mediações, compreender a televisão do François Jost, do que as séries americanas são sintomas. Além desses três, ainda tem a televisão levada a séria do professor Arlindo Machado, que eu utilizei na referência sobre Star Wars.